Irmãos, igreja, então vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9. Evangelho Lucas 18 e 9. Se todos já acharam, vamos ler com a ajuda de Deus, que é a boa guia do Espírito Santo. O título aqui na minha Bíblia diz: O fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, pois, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E trazia-lhes também meninos, para que lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-no. Mas Jesus chamou-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Só até aqui, irmão. Amém. 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 Irmãos, essa é mais uma parábola que Jesus fez para ensinar aqueles que estavam seguindo. Essa parábola, Ele falou que Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. essa parábola, irmão, Jesus pegou 2. Irmãos, eu vou pedir para vocês fecharem o áudio, que está dando retorno aqui, tá bom? Irmãos, aqui Jesus, todas as parábolas de Jesus, quando ele cria uma parábola, os personagens eram sempre as pessoas que estavam ouvindo. E ali tinha 2 tipos de povos: aqueles que se achavam muito justos, aqueles que se achavam perfeitos, e aqueles coitados que queriam ser, mas não conseguiam. Porque quando uma pessoa vai falar com Deus em oração, sabendo que não é tão justo como queria ser, significa que é uma pessoa que quer ser e não consegue. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo sabendo que a pessoa sabia que não estavam fazendo coisas muito boas, mas ela provavelmente lutava
lutava para não fazer as coisas erradas. Ela luta. Mas ela fez uma coisa muito importante, que foi a que Jesus demonstrou. Ela não escondeu, foi sincera e falou: Deus, perdoa que eu sou pecador. Ela não conseguia nem se justificar, nem tentar falar: Senhor, eu tive uma fraqueza, mas ela pecou. Ela era uma pessoa que se sentia que não estava digna. Jesus, aquele que vai estar na porta do céu, ele falou: essa pessoa foi embora justificada, não o outro. E quem era o outro, irmão? É aquele que conhecia na vírgula tudo o que a lei mandava. Porque quando ele está falando essas coisas em oração, ele não está mentindo. Ele realmente fazia tudo aquilo que ele disse. Ele falou aqui, ó. Ele disse: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Realmente ele devia ser diferente. Era um homem esforçado. Os outros são roubadores. O que ele queria dizer? Eu não roubo ninguém. Os outros são injustos e adúlteros. O que ele queria dizer? Eu não sou injusto, Senhor. Eu faço tudo para ser justo. E também nunca adulterei. Ele tá dizendo isso. E depois ele fala: nem tampouco sou como esse publicano. Ou seja, como esse pobre coitado de pecador. Eu jejuo 2 vezes. Hoje, irmão, transferindo essa palavra para o dia de hoje, era como se ele estivesse dizendo: não sou como esse pecador aí do último banco, Senhor. E eu jejuo 2 vezes na semana, que significa hoje eu congrego todos os dias, Senhor, 7 vezes na semana. E dou o dízimo de tudo quanto possuo, ou seja, eu dou na coleta, eu compro material de construção para a igreja, eu faço tudo o que os irmãos pedem. Mesmo assim, segundo a parábola de Jesus, ele fala: essa pessoa não vai ser salva. É Jesus quem está falando. Sabe por quê, irmão? Porque essa pessoa perseguiu tanto as ordens e as ordenanças que ela se inchou e esqueceu que é um pobre do mortal carnal. Esqueceu da misericórdia de Deus. Ele não sabe que quem nos olha é muito justo. Não existe homem justo na terra. Não existe pecado pequeno e nem pecado grande, porque quem nos julga é muito santo. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Só existe pecado e misericórdia de Deus. Acabou. Você pode ter este homem, irmão, em outra língua. Este fariseu, ele não tinha nem pecado. Ele tinha pecado. É o pior dos pecados. Porque não é um pecado visível. É o pecado da soberba. É aquele que se acha e se intitula justo. Esse tipo de pessoa vai querer ficar bravo quando chegar naquele dia, se ficar do lado de fora. Mas como? Eu de fora? Mas não pode. Imagina. Se eu doei dinheiro na igreja, eu comprei todo o piso da igreja, eu comprei o telhado da igreja. Porque essas pessoas acham que fazendo essas coisas, eles estão servindo a Deus. Irmão, só existe 2 formas de servir a Deus, que está nas Escrituras. A primeira dela é espalhar o Evangelho de Jesus Cristo, porque muitas almas são consertadas com isso. Muita vida é aplumada. E a segunda é ter misericórdia na carne das pessoas, ajudar quem está com fome, dar uma roupa para quem não tem, dar um calçado, porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Você fazendo a pessoa, você está fazendo para Deus, irmão.
Misericórdia. Foi Jesus quem falou. Jesus falou uma palavra para aqueles fariseus e essa palavra ressoa até o dia de hoje. Jesus falou: não quero mais sacrifício. Misericórdia quero, sacrifício não. E trazendo essa parábola para hoje, Jesus Cristo está falando: não quero mais culto. Vocês se transformaram muito religiosos. Eu quero que vocês tenham compaixão um dos outros, misericórdia um dos outros. Porque o caminho que Cristo trilhou era o caminho da misericórdia e da compaixão, irmão. Ele falou diversas vezes: vem e me segue. Alguém está vendo Jesus agora? Não, Josafá. Então como é que você vai segui-lo? Então, como que eu posso seguir ele se eu não estou vendo? Porque ele não está pedindo para você seguir um caminho físico. Ele está mandando você fazer o que ele fez. E Deus sabe que nós não temos poder para andar sobre o mar, ou para levantar um morto de 4 dias. É para nós fazermos as obras de compaixão e de misericórdia. Não vamos julgar as pessoas. Vamos estar sempre pronto a levantar as pessoas, a pegar na mão, a ter compaixão. Quando você faz isso, irmão, você não sabe que você está fazendo por você mesmo. Porque na parábola, no sermão em Mateus 5, Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Ele está falando que ele vai dar o pago, o troco. Se você precisar de misericórdia, Jesus Cristo também terá misericórdia de nós. E aqui, irmão, Jesus Cristo então, ele fez essa parábola, porque naquele momento, irmão, Jesus era algo diferente. Antes de Jesus, eram os grupos que se ajuntavam, eram só os santos. Os homens, todas aquelas roupas de fariseu. Os pobres pecadores nem se ajuntavam. Era um povo espalhado, sozinho, cada um sofrendo no seu lugar. Jesus Cristo vem. E para onde ele vai? Ele vai para as encostas da cidade, falar com as prostitutas, com os bandidos e com os pecadores. Esse foi um dos motivos que deixou os fariseus doidos e bravos com ele. E aí, para os fariseus ouvir Jesus, para onde eles tinham que ir? Lá para o meio dos pecadores. Então, só de estar ali já era um lugar incômodo. Eles não queriam estar ali. E aí Jesus criava suas parábolas, sempre colocando o fariseu e o pobre pecador nas parábolas. E em todas as parábolas Jesus abraça e beija o pecador. E ele passa a régua bem rente sobre os fariseus. E sabe por que Jesus foi condenado e morto? Não é porque ele fez milagre. Foi porque o discurso de Jesus, ele diminuía os fariseus. Ele abaixava os fariseus. Ele mostrava o que tinha por baixo daquela roupa de justo dos fariseus. Jesus Cristo, no seu discurso, ele mostrava que não passavam de religiosos arrogantes e soberbos, irmão. O discurso de Jesus falou: vocês parecem, mas vocês não são. E por conta disso, as prostitutas e os bandidos entrarão à vossa frente. Foi Jesus quem falou. E aquilo deixava aqueles homens irritados. Deixavam eles com olhos de ódio para querer tirar a vida de Jesus. E conseguiram. Mas só conseguiram porque esse era o plano de Deus, irmão. E Jesus morrendo, irmão, se consolidou. A morte de Jesus consolida. O que este homem pregou era verdade. Ele ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Essa semente se espalhou. E hoje, mais de 2000 anos, essa semente continua sendo lançada dentro desta sala virtual, com 37 pessoas assistindo e ouvindo, irmão. Guarda esta semente, leva
ela no seu coração e entrega, espalha, irmão. Distribua esta semente, porque é a melhor coisa que você pode oferecer para alguém. É o único bem verdadeiro, aonde a pessoa, ela não só ela vai ser abençoada aqui, irmão, mas como ela também vai ter retorno e fruto até mesmo depois da morte. Distribua, entrega essa semente, que é a única coisa verdadeira nesta vida. E aqui, irmão, Jesus Cristo fazendo esse trabalho, ele despertou o ódio em muita gente, nervoso, ira. Jesus olhava para aqueles homens e falava assim: vocês são filhos do diabo. Uma palavra dura, mas Jesus, ele era franco e sincero. Outros iam tentar falar isso com outras palavras, eles iam ter que criar umas 20 palavras, coisa que Jesus fazia com uma. Vocês são filhos do diabo. Quando ele fala isso, irmão, dá para entender tudo. E aqueles homens falaram: não, nós somos filhos de Abraão. Ele falou: não, vocês querem me matar e vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Ele falou isso de frente, irmão. E é o mesmo Espírito que hoje, irmão, trabalha e atua. Então vocês vão ser afrontados, irmãos. Quanto mais sincero vocês forem, irmão, mais irrita os espíritos contrários. Você quer saber se uma pessoa está carregando um espírito contrário? É quando você é sincero, quando você fala a verdade, quando você fala de Jesus Cristo. Se essa pessoa levantar da mesa, irmão, e empurrar a cadeira para trás, essa pessoa está morta e não sabe, irmão. Ela está precisando da misericórdia de Jesus Cristo. E muitas obras o Senhor faz exatamente nestes momentos, irmão. É hora, se você tiver coragem, de abaixar a cabeça e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia. Falar isso na frente da pessoa, irmão, porque não é fácil. O espírito, aqueles que estão possuídos de algum tipo de espírito, e esses espíritos entram por diversas formas, entram também por idolatria, irmão. A idolatria é um dos piores pecados que Deus mais abomina. É quando você ama qualquer coisa acima de Deus ou do próximo. Ali aqueles espíritos entram tranquilo, vai entrando devagarzinho, e eles criam Deus e não percebem. Eles criam Deus que são... Aquele Deus é composto por costumes, regras, mandamentos, né? E você passa a adorar aquilo. E você gosta de quem também adora. Se alguém deixar de adorar esse alguém, você para de gostar dele. Isso é idolatria. Ou seja, eu amo mais essa coisa do que você. Gosto de você, enquanto você vier aqui junto comigo se ajoelhar para esta coisa. Quando você parar de vir aqui, eu já não gosto mais de você. Isso é idolatria. Não pode, irmão. Eu tenho que amar vocês sempre. Como um pai ama um filho. Como uma mãe ama um filho. A mãe está disposta a entregar todos os seus bens para ver o seu filho bem. Para ver a vida no filho. Para ver saúde no filho. Isso é amor. Que nós também temos que ter um pelos outros, irmão. Sempre abençoando, irmão. Sempre pedindo misericórdia da parte de Deus. E a palavra hoje, irmão, que está sendo pregada aqui, é justamente essa, irmão. Né? Primeiro lugar, irmão, é você reconhecer que somos pecadores. Ninguém aqui é santo. Todos nós erramos. Cada um tem o seu erro, cada um tem o seu modo de viver, o seu modo de comportamento. Mas nós temos dentro de nós um desejo de ser perfeito. Não vamos ser, mas queremos ser. E nós buscamos a Cristo. Nós estamos sempre aos seus pés. E enquanto nós estivermos nos pés de Jesus, nunca Ele vai nos abandonar, irmão. Todos os dias nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos os dias, irmão. E se todos os dias você confessar os seus pecados, todos os dias você será perdoado.
Santo é Deus, e é dessa forma que nós vivemos da misericórdia, irmão, dia após dia, não confiando em nós. Eu não confio nas minhas obras, Senhor, eu faço porque eu quero te seguir, não porque eu vou ser salvo por essas obras, porque só tem uma obra em que o homem pode confiar, é a obra de Jesus Cristo pendurado na cruz, irmão. E bem-aventurado é quem liga sua mente nessa obra, nessa morte, fala: Senhor Deus, me perdoa pelo teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, Ele está do teu lado agora, Senhor. Olha para o teu Filho e tem misericórdia de mim, irmão. E ninguém que confessa Jesus Cristo será lançado para fora, irmão. Isso foi o próprio Senhor Jesus quem disse, irmão. A salvação está toda nas mãos de Jesus. E o que Ele quer de nós então? Que a gente entenda isso, irmão. Só isso. Jesus só quer que nós entenda e não confie em nós mesmos. Nunca possamos esquecer de pedir perdão e misericórdia e tentar segui-lo. Ser sincero. E o Senhor Jesus, irmão, jamais vai deixar nenhum de nós sozinho. Se não fosse essa obra na cruz, irmão, eu não sei o que seria da humanidade. Ninguém vai se salvar. E quando nós entendemos isso, irmão, a graça de Deus fica tão linda e tão maior. A gente passa a orar e falar: Senhor, mas é muito amor, Senhor. Olha, o Senhor fez tudo por mim. Senhor, tu fez tudo. Tu não pediu que eu tivesse que andar 10.000 quilômetros na minha vida, ou fazer marcas no meu corpo. Senhor, só pediu para crer em Jesus Cristo de todo o coração. O crer significa você tem que entender o que foi o sacrifício de Jesus. Foi para nos perdoar, irmão. Mais nada. Você vê que Jesus aqui nas Escrituras, quando ele vai dar a recomendação, o discípulo vai embora. Ele fala: vai até os confins da terra, tá bom, mas me explica o que eu tenho que dizer para as pessoas para que elas sejam salvas. O que Jesus disse? Irmão, não coube nem numa frase, num verso. Ele fala: dizei para elas que se ela crer, for batizada, será salva. Mais nada, irmão. Absolutamente mais nada. Sabe por quê? Porque já foi feito na cruz tudo. Porque era para fazer um monte de coisa que Jesus fez. Jesus fez tudo e no final selou tudo o que fez com sangue, com a morte. Deixou tudo. Ele cumpriu a lei. Fez tudo o que tinha que fazer, irmão. E no final de tudo ele falou: agora só me resta a morte. E ele já sabia: convém ir para Jerusalém. Ele sabia que agora ele precisava morrer. Jesus preparou a mesa, os ensinamentos, os discursos, as parábolas. Era a mesa sendo preparada. E aí só faltava o cordeiro morto na mesa. E ele falou: agora convém ir. E sabe o que dói mais, irmão? Todo mundo abandonou Jesus Cristo, ficou sozinho, rodeado por cães e fortes touros de Baçã, como diz no Salmo 22. Ele fala: eu me vi cercado por fortes touros de Baçã. Humilharam, cuspiram no Filho de Deus, lincharam Jesus. Ele morreu muito mais rápido do que os outros bandidos. Sabe por quê, irmão? Porque ele já tinha sangrado bastante. Aquela morte muitas das vezes levava de um dia para o outro. Tiveram que quebrar as pernas dos dois que estavam lá, porque os dois eles não foram linchados, eles não foram chicoteados. Então eles iam demorar de um dia para o outro. Quebrando as pernas, o sangue vazava mais rápido e ele morria. Mas Jesus Cristo morreu em 3 horas. Sabe por quê, irmão? Porque o semblante dele estava tão desfigurado que não podia reconhecer. Isso está escrito em Isaías 53.
e o seu semblante era tão desfigurado que não poderíamos reconhecer. Foi uma profecia. Mas Josafá cumpriu? Cumpriu, irmão. Lucas, capítulo 21. Os dois no caminho de Emaús, um deles era o tio. E o que diz lá? Quem és tu? Todo machucado. Jesus, ele ressuscita igualzinho como ele estava quando morreu. Ele tinha furo na mão. E não reconheceram. Estava ali a profecia se cumprindo. E o seu semblante era tão desfigurado que não poderíamos reconhecer. E lá estava Jesus morrendo por nós. E hoje, o que nós precisamos fazer? Levar este evangelho, irmão. Falar para as pessoas. Um dia o fim vem. Tudo acaba. E o que resta para o homem depois da morte? Para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Existe uma palavra na Bíblia, se ela for verdadeira, lá fala que depois da morte nos espera um lago de fogo. E só tem uma forma de escapar desse lago. E é crendo em Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa, irmão. Os apóstolos foram os primeiros a fazer isso. O que eles fizeram? Jesus mandou eles ficar quietinho? Não. Ide. Vai agora até os confins da terra. Leva essa mensagem. Eu quero salvar muita gente. Agora, pois, irmão, tenhamos coragem. Às vezes nos falta coragem. Às vezes até na hora que a gente está na rua, evangelizar alguém que a gente nem conhece, muitas das vezes o Espírito Santo toca no seu coração. Você sabe, e você fala, mas eu não sei falar. Mas se o Espírito Santo está mandando, é porque Ele vai pôr as palavras na sua boca. Se o Espírito Santo está te impulsando, irmão, confia no Senhor. Ali é o Senhor. Abra tua boca, vê alguma coisa que Ele está fazendo. Já é o começo, entra naquele assunto. E as demais palavras, irmão, o Espírito Santo vai tirar da sua boca sem você perceber. E vai entrar naquela alma e vai fazer uma grande obra. Ele vai levar uma bela de uma semente embora. E às vezes ele nem sabe. Mas lá na frente vai dar fruto. E ele vai fazer a mesma coisa que você fez com ele. Também vai carregar uma semente e depositar em outro coração. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar para agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.